Olá, eu sou Fabiane Martins de Oliveira. E eu sou Graziela Martins de Oliveira e esse é o Pode Perguntar! Que saudade que a gente estava de vir aqui. Hoje de cenário novo. Cenário novo para vocês, né? E o tema hoje está pegando fogo, doutora Graziela. Hoje o nome desse quadro poderia ser Pinga Fogo, ao invés de Pode Perguntar. É muito comum que os colegas sejam especialistas em determinada área do direito. Por exemplo, o especialista em direito do trabalho vai dominar essa área e o especialista em direito previdenciário vai dominar a sua. Porém, alguns assuntos vão ter repercussão de uma esfera na outra, não é? Sim. Aqui no escritório, eu sou responsável pela área trabalhista e a doutora Graziela pela área previdenciária. E a gente procura fazer um atendimento meio conjunto, né? É muito comum eu estar atendendo uma causa trabalhista e chamar a Grazi, como a Grazi atendendo no prévio me chamar, para a gente analisar todos os ângulos dessa questão para evitar prejuízos ao trabalhador. Tu já viu o trabalhador tendo prejuízo, doutora? Já vi muitas vezes. E a principal delas é quando se trata do limbo previdenciário. Né? O que é o limbo previdenciário, para quem não está familiarizado com o conceito? Limbo previdenciário é quando a pessoa, o trabalhador, ele recebe alta do INSS, né? Cessa o benefício previdenciário dele, ou ele não tem esse benefício concedido, e então ele não é admitido na empresa para retornar ao trabalho. Né? Findou o atestado, ele precisa se apresentar na empresa e ele não passa no exame médico para retornar ao trabalho. De volta, né? A empresa diz, não tem condições de tu trabalhar, né? Vou dar um exemplo prático, assim, o funcionário tá com uma ferida aberta, passou por uma cirurgia, tá com uma ferida lá, ele não tem condição de exercer aquele trabalho, por exemplo, numa empresa que ele faça esforço físico, porque obviamente aquilo ali vai agravar o quadro clínico dele. Então a empresa diz, tu não tem condições de trabalho. E aí, nesse meio tempo, o INSS deu alta para ele e ele não tá nem no INSS e nem pode trabalhar, porque a empresa também não quer ele. Então isso é o chamado limbo previdenciário, que basicamente é quando ninguém quer dar conta desse funcionário, né? O INSS considera ele inapto ao trabalho, mas a empresa também não considera ele apto ao trabalho. Então, nesses casos, o que acontece muitas vezes é da pessoa procurar um advogado previdenciarista para verificar essa questão do benefício previdenciário. Como reaver esse benefício. Exato, se vai entrar judicial, se tem que fazer um novo requerimento administrativo. Só que nesse meio tempo, ele precisa comunicar à empresa do que está sendo feito. Porque do contrário, a empresa pode o quê, doutora? Dar uma demissão por justa causa, por abandono de emprego. E aqui, qual é o pulo do gato, né? Que a gente tem que orientar esse trabalhador. O pulo do gato é manter a empresa informada do que ele está fazendo, né? E principalmente formalizar essas informações, porque existem também empresas mal intencionadas que já querem se livrar daquele funcionário por algum motivo e utilizam desse artifício de má fé para demitir então o funcionário. Aqui no escritório funciona assim, chegou a pessoa com essa questão do limbo previdenciário, imediatamente quem quer que teve contato primeiro com o trabalhador, seja eu ou a Grazi, a gente senta e reúne as informações para que a gente possa atendê-lo no seu caso ali conjuntamente, não é? O que acontece? A doutora Graziela me passa ali a parte previdenciária, acessou o benefício e eu vou ingressar aqui judicialmente ou administrativo de novo, enfim, mas o que ele faz na trabalhista? Ela vem para mim, não é? E aí é feito toda essa orientação, né? O que o trabalhador, via de regra, deve fazer? Ele deve formalizar, comunicar à empresa, veja só, vocês me recusaram porque a situação é, o INSS recusou o benefício, mandou trabalhar. Vai trabalhar porque tu tem condições de trabalhar. Chegou lá o médico do trabalho da empresa, constatou a incapacidade para trabalhar naquela empresa, porque o médico do trabalho daquela empresa conhece a realidade daquela empresa. Então ele diz o que? Aqui na minha empresa tu não vai trabalhar, porque tu não consegue, não é? Então o que esse trabalhador tem que fazer? Não basta simplesmente ele voltar lá e ficar buscando junto ao INSS, não é? Ele deve comunicar à empresa o que ele está fazendo lá. Mas aqui entra o pulo do gato, porque a empresa também tem prazos, né? A partir do momento que o trabalhador
tentou se apresentar e a empresa não o quis, não é? Se esse trabalhador informou que ele está buscando lá no benefício previdenciário, a empresa não tem o que fazer, ela vai aguardar. Quando ocorre o trânsito em julgado, ou seja, uma decisão final de que realmente ele tem que voltar a trabalhar, ele tem que se reapresentar imediatamente na empresa. O que é se reapresentar? Não basta só ir lá de corpo presente, eu vim trabalhar, e aí o RH mandar para casa e tu não ter registro nenhum disso. Formalize. Daqui a pouco envia uma carta R para a empresa, envia um e-mail, envia um WhatsApp, comparece. O próprio WhatsApp hoje é uma prova muito... Sim, o WhatsApp facilita muito. Então, se o trabalhador comprova que ele se reapresentou, e se no entender da empresa existe ali um período em que ele deveria ter se apresentado e não se apresentou, se a empresa entende configurado o abandono, ela tem que aplicar essa penalidade com imediatidade. Ela não pode ficar dando trela para o trabalhador. Vamos ver, vem amanhã, vem depois. Porque isso significa o quê? Que ela está aceitando que ele é empregado, ela está aceitando que ele tem alguma chance de estar ali, não é? Então a empresa também tem que se resguardar antes de aplicar essa justa causa para que ela seja corretamente aplicada e não tenha depois revertida essa demissão com o pagamento dos salários do período acrescidos de uma indenização por dano moral, não é? E para o trabalhador é muito importante entender, não é, que tem que comunicar, tem que se comunicar, tem que dar ciência para a empresa e tem que se reapresentar, não é? E formalize isso, como a doutora Graziela muito bem pontuou. Os prejuízos que a gente já viu, não é? De chegar a pessoa aqui que teve essa negativa da empresa e ficou com outros escritórios aí, e não se representou na empresa, deixou correr solto, não é? E aí pode configurar sim um abandono. Porém, a empresa também tem alguns requisitos. Ela precisa notificar o trabalhador, olha, tu tem que representar no prazo tal, ou tu vai ser despedido. Ela tem que publicar em jornal de grande circulação, não é? Ela tem que dar ciência de alguma forma, olha, eu quero que tu venha prestar o trabalho, não é? Não é simplesmente dar a rescisão por justa causa. Mas melhor prevenir do que remediar, né? Sim. Aí ainda nessa questão da intersecção dos ramos do direito trabalhista com o direito previdenciário. Olha uma pergunta que chegou aqui pra gente, ó. A pessoa está no contrato de experiência, tá? E foi demitida, não passou nesse contrato, mas paralelamente a isso, no exame demissional ali, ela descobriu uma doença grave, tá? Por exemplo, no exemplo aqui, a pessoa tem um câncer. E agora, doutora, como é que fica na esfera previdenciária? Que aí eu vou responder na trabalhista. Bom, em se tratando de contrato de experiência, né? Então a gente já presume que ela não tinha as contribuições necessárias para cumprir uma carência. Né? O que é carência? Carência, cada benefício previdenciário ele tem a carência. As pessoas confundem muito qualidade de segurado e carência para benefício. Qualidade de segurado, tu vai ter a partir do momento que tu verte a primeira contribuição em dia. Isso é importante, porque fazer uma contribuição, por exemplo, as contribuições elas devem ser feitas até o 15º dia de cada mês, no mês subsequente, né? Então, no caso, até o dia 15 de abril, por exemplo, eu posso pagar, né? Poderia ter pago, porque hoje nós já estamos no dia 18, poderia ter pago a contribuição referente ao mês de março. Tá? Então, pagando até o dia 15 do mês subsequente, tu está segurado, tu tem a qualidade de segurado, porém tu não cumpriu a carência para o benefício de auxílio-doença, por exemplo. Especificamente no auxílio-doença, são necessárias 12 contribuições. 12 contribuições, um ano, né, para ter a qualidade de segurado. Mas essas 12 contribuições, elas não necessariamente elas precisam ser na mesma empresa, elas precisam ser, né, aquelas 12 contribuições ali. Mas no caso da doença grave, como tu falaste, que é um câncer que a pessoa tem, a carência ela não é exigida, porque existe um rol das doenças graves, que está lá na legislação, e aí existia muita polêmica, que algumas pessoas defendiam que aquele rol ele era taxativo, tinha que ser exatamente as doenças ali descritas, né? Mas hoje já se tem o entendimento que aquele rol ele não é taxativo. Isso é bem até porque as doenças vão surgindo, né? Por exemplo, a Covid.
Covid não estava previsto ali, né? Coisa que ninguém esperava, que ninguém nunca tinha... Não existia. Exatamente. Então, se surgir uma doença grave nos próximos meses, nos próximos anos, ela não tá ali, ela vai deixar de ser coberta? Não. Então, sempre é analisado caso a caso, tá? Mas no caso da doença grave, especificamente do câncer, ele já tá naquele rol das doenças graves. Então, a pessoa, a partir da primeira contribuição, ela já tá segurada. Se ela fez aquela contribuição ali até o 15º dia do mês subsequente, ela está segurada, então, e ela faz jus, sim, a esse benefício de auxílio-doença. Se fosse outro tipo de doença, por exemplo, uma doença ocupacional, né? Tô com síndrome de burnout. Aí, como é que tu vai fazer essa prova de que ela desenvolveu essa doença ocupacional nesse período de tempo tão curto, né? Então são casos e casos. Por exemplo, o acidente de trabalho clássico, aquele que a pessoa se machuca, se lesiona no trabalho, né? O operador de máquina prensou um dedo, prensou a mão lá. Ok, acidente de trabalho também não tem carência, né? Não precisa cumprir carência. A partir do primeiro dia, tu tá assegurado. Agora, a questão que necessita de prova, doença ocupacional, por exemplo, lesão por esforço repetitivo. Dificilmente em um mês a pessoa vai ter consolidado aquela lesão, né? E isso é bem interessante o que tu traz, porque teve um outro caso aqui, que inclusive eu atendi no escritório, que é um trabalhador que está em contrato de experiência e que entrou em atestado médico e ele alega que a doença dele é ocupacional. E ele não diz que é um acidente, ele diz que o ambiente de trabalho doentio o adoeceu em 3 meses. É possível isso? Olha, possível comum não. Porque exatamente, claro, não sei do que se trata a situação, mas dificilmente ele vai conseguir fazer uma prova, né? Claro, existem situações extremas, por exemplo, né, de sofrer um assalto, assédio, por exemplo, violências Nós básicas. tivemos um caso aqui na cidade, na rua de trás do escritório, em que a moça estava trabalhando e sofreu uma tentativa de estupro. Entrou um cliente, um suposto cliente, que arrastou ela para o banheiro e tentou violentá-la. Então, não importa o tempo de trabalho que ela tinha, ali ela sofreu. Obviamente está caracterizado. Foi laboral, porque é um risco do negócio estar ali com essa porta aberta, né? Embora, nesse caso, a empresa vai se eximir dizendo que é um ato de terceiro, é um ato fortuito, que não tem como prever que um estuprador vai ali tentar violentar a pessoa, não é? Mas, enfim, quando a atividade, depende muito da atividade, tá, gente? Tem algumas atividades empresariais que, por sua natureza, elas expõem o trabalhador a um risco maior. Então, elas estão lá no rol taxativo também, das tabelas lá, Ai, me fugiu o nome agora, meu Deus. As NRs? As NRs, isso. Quem sabe faz ao vivo, gente, é assim mesmo. Enfim, não somos computadores, não sabemos tudo. Todo bom advogado, quando vai fazer uma inicial, ele senta e estuda. Estuda como se não soubesse nada. A gente sempre parte desse pressuposto, porque se a gente acha que sabe, a gente pode prejudicar o nosso cliente. Se a gente vai com essa dúvida, não, eu não sei, eu posso estar desatualizada, tu vai buscar o que tem de melhor e mais atualizado ali para atender, não é? Então, nesse caso aqui do contrato de experiência, descobriu uma doença grave, né? Aí depende, tá? Porque tem duas situações. Digamos que essa pessoa foi desligada porque o desempenho dela não estava adequado, não é? Então, o caso concreto vai ter que ser analisado na Justiça do Trabalho. Não passou no contrato de experiência. Teria estabilidade, alguma forma de estabilidade? Depende, pela Justiça né? do Trabalho. Pela Justiça do Trabalho, no contrato de experiência, a única forma de estabilidade, e ainda assim há controvérsias, que é a da gestante, né? Porque a gestante, ela tem essa estabilidade provisória, mas tem algumas decisões que entendem hoje em dia que no contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, não há como. Por quê? Porque a empresa contratou para aquele período X. Eu só te quero... que é diferente o contrato de experiência do contrato a prazo determinado. Se eu te contratei por 3 meses, porque é um movimento de Natal, que tu vai trabalhar comigo em janeiro, novembro, dezembro, ali, janeiro, não é? Não tem como ter essa estabilidade, porque era uma demanda provisória, não é? Sim. Agora, se era um contrato onde eu estou te testando para daqui a pouco ficar contigo, tudo vai depender do caso concreto, não é?
vai depender. Mas nesse caso aqui, que é uma doença descoberta ali, que provavelmente é pré-existente, né? Já entrou com essa doença, com esse pouco tempo de trabalho não tem como dizer que a atividade foi causa ou com causa, não é? Então, via de regra, a menos que fique provado. Até porque muitas vezes a gente sabe que o que acontece, né? Quem depende de sistema único de saúde acaba não tendo acesso a fazer exames, a ter o acompanhamento adequado da saúde. E às vezes, ao se inserir numa empresa, ganha lá o plano de saúde, vai fazer o check-up, vai fazer o levantamento, de fazer uma geral no corpo todo e acaba descobrindo alguma doença nesse aspecto. E essa questão aqui da doença, descobriu a doença grave quando já estava demitido, o que acontece? Se ficar comprovado que foi em razão de saberem que ela estava com essa doença grave que ela foi demitida, aí o caso muda de figura. Nós temos uma dispensa discriminatória, que é proibido. Mas como fazer essa prova, né? Esse quadro eu acho tão interessante porque a gente vê colegas gravando conteúdos onde, como é só 6 segundos ali do Reels, então eles têm que dizer ali a caixinha, isso? Sim, pode, não pode, né? Mas, gente, no direito é tão difícil que uma coisa seja tão taxativa, que seja tão fechada. Não tem, gente, não tem. E a gente que trabalha com um pouco mais na criação de conteúdo, a gente sabe que essas caixinhas de pode, não pode, na verdade é mais para gerar engajamento, porque aí tu vai dizer que pode e vai vir um colega teu dizer que não pode. E aí o engajamento vai lá no algoritmo vê aquilo, aquela polêmica, vira polêmica, não é? Então a gente aqui, a gente não está trabalhando com o objetivo de ganhar milhões de seguidores, a gente não está com o objetivo de viralizar, de virar TikToker, não é isso. Aqui o que a gente quer? A gente quer trazer a reflexão para os nossos colegas operadores de direito e para a sociedade em geral da complexidade que é tu lidar com o direito do outro. Então não existe só uma lei que tu vai aplicar, não existe fórmula pronta, é isso que a gente traz, por isso que o quadro pode perguntar. E lembrando, né, que isso aqui ele é um quadro meramente informativo, ele não serve de consulta. Sim, a gente essas caixinhas de perguntas até tem pessoas que não gostam, que às vezes mandam ali querendo uma consulta completa pelo Instagram e a gente diz, olha, não tem como a gente te passar essa informação, porque isso a gente precisa de mais elementos, a gente precisa de uma consulta, então de repente agenda um horário, né, e não é esse o intuito do programa, a gente não tá aqui, não é até porque a gente não usa isso daqui para captar cliente ou qualquer outra coisa, até porque a gente não precisa mais, né. Depois de 10 anos de carreira, graças a Deus, o que mantém o nosso escritório com a porta aberta é a indicação. Exatamente. O cliente que foi atendido, a gente atende famílias inteiras aqui, que veio o rapaz solteiro, outro fez um divórcio, depois ele casou com a outra, depois teve pelo, enfim, vai um chamando o outro, isso que é legal. Então a gente brinca que aqui o nosso escritório é como se fosse aquele, sabe aquele médico de família que atende todo mundo? O nosso escritório é assim, não que nós atendamos tudo, mas o escritório sim. Nós temos, além de nós e da Fernanda que trabalha conosco, temos parceiros que atendem as outras áreas, porque cada vez mais demanda uma especialização, né? Se a gente não vai focando, né, a gente acaba ficando desatualizado. Então eu teria muito mais perguntas aqui, mas eu acho que o nosso tempo está acabando. Até porque vídeos muito longos as plataformas acabam não entregando, né? Mas assim, ó, como sempre é um prazer fazer esse quadro, eu gosto muito, e isso é muito o nosso dia a dia, né? Porque o nosso dia a dia é a gente conversando uma com a outra, é uma perguntando para a outra, é essa troca que torna muito mais enriquecedor, né, o nosso trabalho. Então, gente, foi até a próxima. Aqui vocês sabem que vocês podem perguntar.